Quem já enfrentou um processo de inventário após a perda de um ente querido sabe o quanto essa experiência pode ser desgastante, tanto do ponto de vista financeiro quanto emocional. Por isso, a edição de hoje do Seu Bolso traz um caso sobre um assunto que tem ganhado cada vez mais destaque. A 12ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu uma decisão histórica: a exclusão de um pai como herdeiro da filha falecida, que era uma pessoa com deficiência, em razão do abandono afetivo e material. A advogada Vanessa Paiva conversou com a nossa equipe, que nos explicou sobre as questões financeiras e emocionais acerca de um assunto tão sensível. Quando do pedido de reconhecimento desse abandono, ele vem pós-mortem, mas isso poderia ter sido feito por um testamento, por ela que se sentiu abandonada. Ocorre que a situação de saúde dela era tão crítica que nem esse testamento ela poderia fazer, porque ela era incapaz, totalmente incapaz, tá? Então, após o falecimento dela, esse pai que vem querer se habilitar no inventário como herdeiro, e a irmã que ficou cuidando dessa menina, dessa outra irmã, ela entra com uma petição pedindo o reconhecimento desse abandono e que, por consequência, gera a deserdação. O abandono afetivo, o próprio nome já diz, é quando a pessoa deixa de prestar a assistência afetiva a um filho. Então, neste caso, é muito, muito simples, né? A prova não caberia nem a ela, porque ela é a filha abandonada. A prova caberia ao pai fazer, que ele era um pai presente, tá aqui foto, relatório, eu indo no médico, eu acompanhando. Não tem essa prova. Então, o abandono em si, ele é visível e evidente aos olhos de qualquer pessoa da sociedade. Basta a pessoa saber que tem um filho e não prestar-lhe a assistência devida, que é afetiva, moral, física, de estar perto, no caso dessa menina que era absolutamente incapaz. De acordo com o artigo 1814 do Código Civil, herdeiros podem ser considerados indignos por várias razões. A recente inclusão do abandono afetivo reforça a importância da responsabilidade familiar, além das questões emocionais, mas também questões financeiras. Uma vez constatado esse abandono afetivo, aí tem outras decorrências que são afetas a isso. O que é? Quando esse abandono causa um trauma tão grande nessa criança, a ponto dessa criança precisar, por exemplo, se socorrer de um psiquiatra. Por quê? Porque ela começa a ficar introspectiva, ela começa a ter fobias, ela começa a desenvolver uma depressão, alguns transtornos, começa a se cortar e até evolui para tentativas de suicídios, porque ela se sente culpada, porque ela se sente rejeitada. Então, tudo isso, uma vez constatado em um laudo médico psiquiátrico, a gente vai em busca do quê? Do amor desse pai? Não, porque amor a gente sabe que ninguém é obrigado a dar. A gente vai em busca de uma indenização. E nem de longe se cogita falar em indenização que supra todo sofrimento. Não, a gente vai numa indenização por um critério, digamos, um pouco mais moral e educacional, para que aquele homem entenda que ele pode fazer isso, mas a partir do momento que ele causou o dano, ele vai ser obrigado a indenizar essa criança. Essa decisão é um precedente importante que reconhece o abandono afetivo como um fator relevante para a exclusão da herança e benefícios financeiros que os genitores podem ter ainda em vida. O Código Civil já previa situações específicas para a indignidade, mas agora vemos uma ampliação desse conceito. Primeiro que o pai que abandona, ele quando fica velho, ele não tem direito de receber pensão alimentícia desse filho, porque a pensão ela é recíproca entre os familiares que precisarem um dos outros. Só que quando esse idoso chega nesse momento da vida e esse filho consegue comprovar que ele foi abandonado afetivamente no passado, ele fica isento de qualquer obrigação com esse pai. Então, a gente já tem um braço aí estendido sobre isso. Ele ter abandonado o filho não vai retirar o filho da herança. Olha que interessante. O contrário acontece, muito desgastante. Então, quando o judiciário tem um olhar um pouco mais humano,
a sensação que dá é que eles conseguem fazer a justiça prevalecer de uma forma mais justa, porque a justiça não significa ser justa, necessariamente. Com a aplicação fria da letra da lei, talvez a justiça não se fizesse feita, porque, de fato, normalmente o abandono ocorre por testamento. Mas olha só, a gente tem aqui um caso diferente, que tem que ter uma aplicação da lei diferente. O abandono é uma questão que afeta não apenas as relações pessoais, mas também o cenário econômico. Quando um herdeiro é excluído, isso pode impactar significativamente a divisão de bens e o planejamento sucessório. Já indo para um passo mais para o futuro, um testamento onde você deixe claro que quer retirar aquela pessoa de uma futura sucessão, porque essa pessoa a abandonou completamente. E aí, no caso, o ônus da prova acaba que invertendo para essa pessoa que está sendo retirada pelo testamento. Então, é ela que tem que fazer prova de que não, sempre foi companheira, sempre esteve presente, sempre quis participar da vida daquela pessoa. Esse caso é um reflexo da crescente preocupação com os direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. O abandono não é apenas uma questão emocional, ele tem consequências diretas na vida financeira e jurídica dos envolvidos. Ao abordar questões como essa, estamos não apenas discutindo legislação, mas também promovendo reflexão sobre nossos laços familiares, responsabilidades e os impactos que isso pode ter no nosso futuro financeiro. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.